Fala pessoal, tudo bem com vocês? Fernando Diniz convoca Endrick, a principal novidade da seleção brasileira principal para as eliminatórias da Copa do Mundo, próxima data FIFA. A seleção tem outras novidades, como Paulinho do Galo e PP do Porto, ex-grêmio. Você gostou da lista? Vamos falar sobre ela? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! A seleção brasileira pode não ter a simpatia de muitos brasileiros, mas ela chama a atenção, especialmente quando alguns jogadores são convocados, porque normalmente ainda está no nosso imaginário quando um jogador do nosso time começa a se destacar e a gente fala, merece vaga na seleção brasileira. Pois bem, chegou a convocação de Fernando Diniz, nesta segunda-feira, 2 dias depois de ter conquistado a Libertadores da América com o Fluminense. E futebol brasileiro. O homem faz tudo, né? Ganhou a Libertadores pelo Flu e 2 dias depois estava lá chamando a seleção brasileira. Porque sim, ele é o nosso técnico interino, que eu acho até deveria ser o definitivo. Mas isso é outra discussão, não cabe nesse momento. Fernando Diniz é quem está comandando a seleção brasileira. Para os próximos jogos, nos dias 16 e 21 de novembro. 16 contra a Colômbia em Barranquilha, dia 21 contra a Argentina no Maracanã. A seleção argentina está voando nas eliminatórias, na Copa do Mundo, em qualquer jogo que disputa. Os caras estão jogando demais. O Brasil vai ter muitas dificuldades e o jogo é no Maracanã. Pois bem, o Fernando Diniz, obviamente, não convocou o Neymar, nem o Casemiro, que estão machucados. O Neymar, todo mundo viu aí, né, o que aconteceu, só volta o ano que vem, metade do ano que vem ainda, teve uma lesão mais grave, mais séria, e com isso ele apresentou a sua lista. A maior novidade, evidentemente, foi a do garoto Endrick. 17 anos, o jogador mais jovem a ser chamado para a seleção principal desde Ronaldo Fenômeno em 1994, quando inclusive ele esteve na Copa do Mundo aos 17 anos. É injusto levar o Endrick? Não, não é injusto. O Fernando Diniz, nesse momento, e essa crítica ela aconteceu na última data FIFA, ele precisa respeitar mais a sua identidade. E me parece que agora ele tem um pouco mais de respaldo, porque o Diniz, que não tinha títulos na carreira, ou um carioca lá com o Fluminense, que é um aventureiro, que é um jogador... Chega, né? Eu acho que o Diniz já provou o seu valor. A gente pode discutir se ele deve ser o técnico da seleção ou não, se ele tem que ser dos dois, do Fluminense, da CBF ou não. Isso é outra coisa. A questão é, ele está convocando. E ao convocar, e ao, enfim, por enquanto, fazer o seu trabalho enquanto Carlo Ancelotti do Real Madrid não chega, essa é a informação que nós temos, pelo menos, né, de que ele vai chegar em algum momento, ele tem que colocar sua identidade, ele tem que colocar sua assinatura. E o Diniz é um cara que gosta do jogo associativo, do futebol total, de jogadores polivalentes e prioriza qualidade. Não adiantava ele continuar levando os mesmos jogadores que o Tite levava. Em algumas posições ele respeita isso também, porque aí tem momento, tem né, manutenção numa seleção brasileira, tem uma conquista, né, de jogadores que já estão lá por conta disso, e eu cito, por exemplo, aqui o zagueiro Marquinhos, que fez uma data FIFA terrível nos últimos jogos, mas é o Marquinhos, a gente sabe a qualidade do Marquinhos. Enfim, só para dar um exemplo. Agora, o Diniz precisava inovar, ele precisava convocar jogadores que merecem estar lá. E não, com todo respeito, ao Richarlison, ao Matheus Cunha. O Gabriel Jesus, ele está bem no Arsenal. Então, eu acho que é justo que ele leve o Gabriel Jesus. Agora, precisava dar chance a outros jovens que estão buscando o seu espaço. E eu entendo quem pede, por exemplo, a convocação do Marcos Leonardo, e que achava, inclusive, que ele deveria receber uma chance na frente do Endrick. Eu acho que é discutível. Eu defendo a convocação do Marcos Leonardo, acho que ele tem que ir, acho que ele tem que estar no ciclo, mas eu não consigo discutir levar o Endrick agora, porque nós estamos tratando de jogadores, embora o Marcos Leonardo seja um ótimo jogador e tenha um potencial enorme, nós estamos tratando de jogadores de prateleiras diferentes. O Endrick é, sim, um fenômeno. O Endrick é, sim, diferenciado, é craque. O que o Endrick faz no Palmeiras, no profissional, aos 17 anos,
poucos jogadores conseguiriam fazer. Então, assim, o Endrick merece estar na seleção. Porque a gente já percebeu que na Copinha, quando os moleques tinham 20 anos e ele 15, ele não sentia. Quando ele joga o Campeonato Paulista com zagueiros de 35 anos, 32 anos e ele com 16, ele não sentia. E agora com 17, jogando o Campeonato Brasileiro, contra o líder do campeonato, por exemplo, fora de casa, quem comandou a virada do Palmeiras no Engenhão, no Newton Santos, foi o Endrick. Então, assim, serve também como teste. E ele vai passar nesse teste. A gente sabe disso. Ele vai chegar na seleção brasileira e ele vai vestir a camisa da seleção como muitos jovens jogadores que se tornaram grandíssimos jogadores depois vão vestir a camisa da seleção. Ela não vai pesar, pelo contrário. Ela vai vestir. E ele vai se sentir muito bem com ela. E a gente vai perceber que ali está surgindo um grande, grande, grande jogador. Claro que tem uma consequência disso, né? O Palmeiras que fez um contrato muito interessante, com várias bonificações que ele pode conquistar ainda no Real Madrid, mas uma delas era ele ser convocado para a seleção brasileira. Isso já aconteceu. O Palmeiras ganha uma bonificação, além de todo o dinheiro que já embolsou, também por conta disso. Impressionante. O Endrick ainda vai dar muito dinheiro para o Palmeiras, e merecidamente, porque o Palmeiras investe nesse moleque desde que ele tinha 10, 11 anos. Eu vi o Endrick jogar no Sub-13. Eu fiz jogo do Sub-13 do Endrick. E ele rabiscava todo mundo e já se falava, aqui está um grande jogador. O Palmeiras investiu nele, na família dele, e hoje está colhendo os frutos. Inclusive esportivamente com ele dentro de campo. Pois bem, o Endrick foi a grande novidade, mas não foi a única. Tem o PP, ex-Grêmio, atualmente no Porto. O PP é um jogador que vem de uma escola que o Renato, né, e o Grêmio, desde 2016, foram promovendo no time com pontas que vieram desde Pedro Rocha, depois Cebolinha, na sequência o PP e hoje o Ferreirinha. Nem todos com a mesma qualidade, evidentemente, mas o PP, que até ficou muito pouco tempo no Grêmio, ele poderia ter ficado mais, o Renato até demorou para promover o PP para o time profissional e ter mais sequência. É um jogador que, enfim, aquele ponta que corta para dentro, que arremata, que ganha profundidade, muito veloz, que está ganhando sequência na Europa e que está merecendo uma chance na seleção brasileira. Juntamente do Gabriel Martinelli, que é um jogadoraço também, que evoluiu demais nos últimos tempos, que fez uma baita Copa do Mundo e que merece estar lá. Isso entre os atacantes. Aí tem o João Pedro do Brighton, né, ex-Fluminense, que é outro jogador que aparece aqui como novidade, além do Paulinho do Atlético Mineiro, que já frequentou seleção de base, que surgiu muito bem no Vasco da Gama, foi jogar no futebol da Alemanha, no Bayer Leverkusen, e voltou agora para o Atlético, e estava fazendo uma dobradinha muito boa com o Hulk. Depois o Atlético oscilou muito na temporada, trocou de técnico, inclusive, saiu com o Cudê, voltou o Filipão demorou a engrenar, e tá aí o Galo líder do retorno e o Paulinho sendo protagonista. Joga muita bola o Paulinho, é jovem jogador, tem muita qualidade para estar na Europa, inclusive, optou por estar no Brasil e, portanto, tá aí convocado merecidamente. Falei de todos aqui. Rafinha do Barcelona, né, que enfim, começou a construir a sua trajetória nos últimos 6 meses antes da Copa do Mundo, começou a jogar muita bola no Leeds ainda, foi levado ao Barcelona, jogou bem a Copa do Mundo e tá de novo na seleção. E agora o Vinícius Júnior, né, que foi eleito inclusive o melhor jogador da La Liga no mês passado. O Vini Júnior, que é titular absoluto, assim, né, é um dos nossos principais jogadores mundo afora. Tô indo de trás para frente, inclusive, aqui, né, meio campistas, o André do Flu. Como questionar a convocação do André? Bruno Guimarães do Newcastle, Douglas Luiz do Aston Villa, esse tá jogando muita bola, merecia voltar para a seleção. O Joeliton do Newcastle, que já tinha aparecido, que também é outro jogadoraço. O Rafael Veiga, que voltou a crescer, né? Com o time do Palmeiras subindo, ele voltou a crescer, voltou a ter boas atuações, ele estava meio oscilante, mas é um cara que a gente fala na seleção desde o ano passado. E o Rodrigo, do Real Madrid, que embora tenha perdido a posição de titular para o Jude Bellingham no Real Madrid, é um cara extremamente polivalente, versátil, é nosso jogador de seleção porque ele joga em qualquer uma das funções ali. Zagueiros, o Bremer da Juventus, o Gabriel Magalhães do Arsenal e o Nino do Fluminense, né? Além do Marquinhos do PSG, o Nino que vai para fora, né? Vai jogar fora do Brasil, tá jogando demais. Laterais, o Emerson Royal do Tottenham, o Carlos Augusto, ex-Corinthians da Inter de Milão e o Renan Lodi do Olympique de Marseille. Também aqui nenhuma grande novidade, lateral é uma posição difícil, né? E no gol, sem o Everton de novo do Palmeiras, o Alisson do Liverpool, o Ederson do Manchester City e o Lucas Perry do Botafogo, mais uma vez chamado. Gostaram da convocação?
especialmente pelo chamado do Endrick. Eu gostei, foi demais. Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!